Olá, está começando mais um programa Câmara em Foco, aqui pela sua TV Câmara, canal 5.3. Você já sabe, a gente sempre traz para você um assunto diferente, um convidado diferente para falar sobre diversos temas. E hoje nós estamos recebendo o senhor Otaviano Pires, que é diretor de Pecuária Leiteira da Sociedade Rural de Montes Claros, presidente também da ACGL, exatamente. É um prazer receber o senhor aqui mais uma vez. Eu que agradeço muito, é um prazer imenso estar com vocês para conversar um pouquinho sobre essa questão do leite, né? Pecuária leiteira. Exatamente. A gente está lá como diretor da Pecuária Leiteira na Sociedade Rural. E é uma entidade, né, que tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento dos diversos segmentos da agropecuária regional. É importante. Então, nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre um momento crítico do leite que nós estamos vivendo. Então, aí eu já perguntaria para o senhor, né, quais são as principais causas da atual crise do leite no norte de Minas? A principal causa que todos os segmentos, né, da pecuária leiteira que envolvem, né, burocraticamente com a questão da pecuária leiteira é uma questão de importação de leite em pó e de produtos lácteos, né? Porque, queira ou não, o leite é um produto globalizado. E se tem, né, um mercado globalizado que nós temos, né, hoje no mundo, é um momento, inclusive, que estamos falando muito em tarifas, né? Tarifas americanas em cima do Brasil. E no Mercosul nós temos uma conversa também com os demais países latinos em ter um mercado comum. E acontece que nós estamos recebendo importação, que nós não sabemos se essa importação é absolutamente em função da produção de cada uma importação, não é uma importação mesmo. E aí, se é por causa da produção de cada país, né, Argentina, Uruguai, não sabemos se é a capacidade total deles, do que está entrando aqui para nós a um preço bem mais baixo do que nós conseguimos fazer aqui no Brasil, em função do custo Brasil. Olha só. Então, o custo Brasil, os impostos, as despesas, os insumos, né? Óleo diesel já 3 anos atrás era R$3 o litro, 3 e pouquinho, 2,90. Hoje é 6,50, 7. O preço do leite, há 2 anos atrás, nós chegamos a 3,30. Em vez de melhorar para o produtor, né? Isso é preço para o produtor, caiu para 2, esse mês foi recebido a 2,20, 2,16. 2,15, tem produtores pequenos e médios recebendo aí em torno de R$2, 1,80, 1,60, estão falando até em 50. Meu Deus. Então o produtor não tem como planejar a sua atividade, porque essa é a rentabilidade que ele tem no litro de leite. E os insumos altos, né? Tem também da cadeia da agrícola, né? A questão da soja, do milho, que também recaem sobre quase 45%, 50% da despesa de uma fazenda leiteira mais desenvolvida, com tecnologia mais avançada. Então, essa que é a preocupação, e a gente precisava ter, né, por parte das autoridades, um olhar diferenciado, porque são muitos produtores. O norte de Minas, com sua produção, deve ter aí de 4 a 5 mil produtores de leite, que cada produtor desse tem no mínimo 3 ou 4 pessoas ligadas diretamente à atividade. Então o emprego, a taxa de emprego aí como é que fica, né? Então é uma questão social em termos de emprego, e a questão da produção de leite, que é um produto de alta necessidade para a nossa nutrição. Aí o pessoal vira e fala, mas nós somos mamíferos só enquanto somos novos, depois não precisa mamar mais não. Poxa, mas faz parte da alimentação, da nutrição do ser humano, né? Eu brinco muito, ao tempo que estava como professor na UFMG, hoje aposentado aqui no campus Montes Claros, quem toma um copo de leite, um copo americano de leite por dia, nunca será desnutrido. mas teria que ser a vida inteira, todos os dias. É lógico que não precisa tomar 1 litro de leite por dia,
mas é uma realidade, porque o leite é um produto de altíssima qualidade, encerra nele, né, produtos que são suficientes para a nossa nutrição. Falta ali apenas um ou outro elemento, vitaminas, sais minerais, proteínas, né, energia, então tudo está inserido no leite. Muito importante isso. Agora, professor, como é que as dificuldades aqui do norte de Minas diferem das dificuldades enfrentadas em outras regiões do estado? Eu não gosto muito disso não, sabe? Infelizmente, eu acho que as nossas dificuldades são as mesmas de outras regiões. E as dificuldades das outras regiões são as mesmas nossas aqui do norte de Minas. Então, o norte de Minas, eu brinco sempre com o pessoal, de maneira séria, aqui nós temos seca. Outras regiões também têm secas, né? Agora mesmo nós estamos ouvindo aí nos meios sociais o pessoal falando que em determinada região, perto de Belo Horizonte, perto daqui, perto dali, está com dificuldade de chuva também, né? Tem dificuldade de chuva em outras regiões. Então a gente tem, na realidade, que ter uma consciência de que o período de chuvas existe, que são estações do ano, e o período de seca existe também. E que durante o período de abundância de alimentos, essa coisa, nós precisamos produzir e armazená-lo, conservá-lo para o período da seca. Então esse é o propósito. Então a gente, inclusive, sempre fala com os colegas, seca no norte de Minas sempre teve. Eu tenho uma propriedade rural há 40 anos e eu nunca tive problema de seca, né, a esse ponto de perder animais por causa de alimentação, essa coisa toda. Então, se você faz um planejamento adequado, se você tem tecnologia, o norte de Minas detém tecnologias que tem no sul do Brasil, no sul de Minas, no centro de Minas, em qualquer lugar. Temos, inclusive, algumas tecnologias na nossa região que são tecnologias de ponta para qualquer lugar do Brasil. Então, é por aí. A gente pode falar, professor, que a pecuária leiteira hoje no norte de Minas, né, ela avançou nos últimos anos. O senhor, como, né, um professor que tem acompanhado, o senhor também como produtor, né, pecuarista, a gente pode falar desse avanço? Podemos falar sim. Eu acho que o que nós temos hoje aqui na nossa região, na região do Vale do Paraíba, que está ali pertinho, pouco depois de Pirapora, né, no centro de Minas Gerais, em Sete Lagoas, em Belo Horizonte, é o suprassumo. Nós temos no Goiás, próximo de Brasília, uma produção leiteira na região do Orizona, produção leiteira de alto gabarito tecnológico. Então, com gados, com raças especializadas, o girolando, o holandês puro, o Jersey, tudo depende de conhecimento, né, de cultura, de como fazer isso aí. E é exatamente essa fórmula mais tecnológica, de alta tecnologia, é que vai fazer com que a gente tenha um processo de desenvolvimento e crescimento maior. Nós temos aqui na nossa região, próximo de Janaúba, já uma tecnologia mais moderna que nós temos aí da produção de leite em confinamento, no composto bar, nos galpões, onde os animais ficam 24 horas por dia embaixo do galpão e 365 dias no ano, com alimentação constante, com cama de cepil de madeira, tudo direitinho, no maior conforto possível, o clima não interfere, né, muito antes pelo contrário. Então, nós temos muito conhecimento e muita gente, inclusive, para poder fazer um trabalho e um desenvolvimento bastante interessante na região. A pecuária leiteira, ela é uma atividade que existe, né, em praticamente 95% das cidades brasileiras, não vou falar mineiras não. Em Mineira nem se fala, porque Minas é praticamente 30% do leite produzido no Brasil. Antigamente tinha um jargão, inclusive na política, não sei se você conhece isso, já ouviu falar, do esquema político café com leite. O esquema de café era São Paulo, o leite era Minas Gerais. Hoje nós temos leite em São Paulo, temos leite em Minas Gerais e café também em grande quantidade em Minas Gerais.
né? Hoje um dos maiores produtores de café do Brasil é Minas Gerais. Mas o programa, há 30, 40 anos, o programa político era a junção café com leite. Todo mundo falava isso. Importante, né? Professor, como é que as importações de leite e derivados, o senhor até comentou isso na sua primeira resposta, do Mercosul, como é que eles têm impactado, né, a competitividade do produtor mineiro? Isso porque elas chegam num valor mais baixo do que nós processamos aqui, né? Então, nós não sabemos a fórmula ou o subsídio que existe nesses outros países, eu não sei. É um subsídio que existe nesses países para poder conseguir uma produção de leite mais baixa, né? Então, a produção de leite em valores mais baixos, perdão, né? Porque há uma conotação que a gente sempre ouve também, que o preço do leite é em torno de 33 centos de dólares. Isso é uma coisa globalizada. Então, se você pensar em torno disso aí, é mais ou menos próximo do que nós temos aqui no Brasil hoje. Só que o custo do Brasil é muito diferenciado desses outros países. Na Argentina, no Uruguai, eles têm um solo mais rico, eles utilizam pouquíssima ração, com soja e milho, para poder complementar ou suplementar a produção de leite. Então é quase tudo a pasto. E a produção a pasto que nós temos no Brasil, ela nunca sobe acima de 8, 10 litros de leite. Mesmo assim, se acontecer, os animais ficam depauperados, começam a produção de bezerros de 2 em 2 anos. Então isso tudo afeta no processo. Então é muito em função disso que a coisa acontece. Nós não sabemos quais são os valores, quais são as condições sanitárias desses outros países que esse leite está chegando. E não temos certeza também se todo esse leite é produzido lá, no Uruguai ou na Argentina, ou se vem, infelizmente, de outros lugares. Se vem da Austrália, se vem da Nova Zelândia, e está passando por lá. Sim. É um famoso dumping, né, que o pessoal tem procurado estudar se isso está acontecendo também. Na realidade, nós temos muitas outras entidades, né, associações brasileiras de pecuária leiteira, envolvidas e preocupadas com a situação. Não só nós aqui no norte de Minas, porque nós estamos localizados, e estamos querendo engrossar essa fileira. E desde Brasília tem muita gente preocupada com a situação. Pois é, que medidas o senhor acha que podem ser adotadas para conter esse desequilíbrio? Fundamentalmente a questão das tarifas, entendeu? É isso que, no ano passado, na grita do leite que nós tivemos em Belo Horizonte, em março do ano passado, já começando essa crise bastante forte, houve algumas propostas governamentais ou do Estado, né? Do Estado, o Zema falou que ia ter algumas observações que teriam que ser consideradas nas importações, mas não se conseguiu um resultado extremamente satisfatório. Trouxe alguns benefícios, mas a importação continuou de forma muito intensa. Pra você ter uma ideia, nos últimos meses a importação é maior que 3, 4 vezes mais que a captação de uma das maiores captadoras nossas, que é uma cooperativa mineira. Então isso traz muito transtorno para nós. Muito bem, né? Nós estamos conversando aqui com o professor Otaviano Pires, ele que é diretor da Pecuária Leiteira da Sociedade Rural de Montes Claros. Estamos conversando sobre a crise, né, do leite no norte de Minas. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar para continuar esse bate-papo aqui com o professor Otaviano. Está conferindo o Câmara em Foco aqui pela sua TV Câmara.
Estamos de volta, Câmara em Foco, hoje recebendo o professor Otaviano Pires, ele que é diretor da Pecuária Leiteira da Sociedade Rural de Montes Claros. Primeiro bloco, nós começamos a tratar sobre a questão da crise do leite, falamos sobre o desequilíbrio entre o mercado mineiro, norte mineiro, brasileiro e o mercado da América do Sul. Agora vamos dar sequência a esse bate-papo. Professor, com esse preço, né, com esse preço pago abaixo do custo de produção, que tipo de mecanismo ou regulação ou as políticas públicas poderiam garantir assim, um preço mínimo justo e sustentável na sua visão? Pois é, a nossa grande preocupação é a questão dos insumos. Né? Se nós conseguíssemos, é isso inclusive em todo momento que eu posso falar, eu digo, eu não queria preço alto no leite para o consumidor, não. Né? Mas o preço ao produtor, ele precisa ser num nível que permita a ele oferir ali, sei lá, uns 10, 20%, 30%, conforme todo o negócio, né? Todo negócio de mercado em que se tem ali em torno de 20% de renda, de rendimento, né? Ou de lucro, poderíamos dizer assim. Então, na realidade, o que a gente pretende é que os insumos estejam mais baixos, né? É um suporte, né, para que aconteça a atividade fique mais baixo e que permita ao produtor oferir ao final, né, uma certa lucratividade para poder permanecer essa cadeia, né, de forma positiva ao produtor. Nós devemos ter em torno, só no norte de Minas, em torno dos 4 mil, eu já falei antes isso aí, produtores. E isso traz um transtorno, incomoda muito o mercado interno. Todo momento a gente vê um produtor chateado e reclamando. Então, é sinal de que a coisa não está bem. Verdade. Né? O senhor falou de que chegou-se a níveis de 1,60 o preço. Hoje, que valor o senhor acha que seria, que partiria de um ponto compensatório, né? Que daria para compensar a questão do lucro da produção? Até há poucos meses atrás, nós estávamos recebendo na ordem de 2,50, 2,80. Isso aí permite, né? A gente estava tendo o preço do leite no supermercado para a comunidade em torno de 4,50, 5. Né? E o leite vem baixando e lá na ponta no supermercado não baixa, os insumos lá não baixam. Há pouco tempo mesmo eu estava vendo, tá certo, faz parte da cadeia, mas o queijo não baixou, a mussarela não baixou. Então só o produtor que é sei lá, se é o mais frágil da ponta e que está sofrendo isso aí. Então, nesse valor que estava, né, a gente acha que estava mais ou menos equilibrado, certo? Não se tem aí, muitas vezes, nas rodas com os colegas, nós conversamos, mas preço, a gente fica chorando, preço de leite para o produtor, mas o que estabelece o preço é o mercado. Então, mas dependendo, né, da situação, a gente pode interferir nisso aí, desde que, né, nós estamos vendo coisas sendo interferidas em termos de mercado no mundo inteiro. Verdade. São negociações, e negociações têm que existir. Nós não podemos, se nós ficarmos calados, nós ficamos satisfeitos. Né? Então a gente tem que ter o equilíbrio da satisfação em todo o segmento. Professor, no que diz respeito aos governos federal e estadual, que ações o senhor entende que eles poderiam implementar de forma imediata para poder amparar os produtores e evitar, né, um possível fechamento de propriedades e de laticínios em nossa região? Eu acho que uma das coisas, seria uma sugestão, né, é olhar a taxação dos valores de importação. Né? Que pode ser feito? O que pode ser negociado? Né? Então essa taxação é fundamental no processo, considerando o custo Brasil. Entendeu? Então, nós estamos numa fase de muitas dificuldades, de uma maneira em geral, né, no comércio, no mercado de uma maneira geral, mas a gente precisa olhar isso, né, porque
de repente a gente tem ou reduzir os impostos ao produtor, ou qualquer tem que ter um artifício desse tipo, né? Existem, como eu disse anteriormente, alguns segmentos em Brasília, na OCB, e presidente de diretores de grandes cooperativas, envolvidos com esse processo no Brasil, para poder ver se temos uma melhoria aí. A ideia, inclusive, de nós falarmos a respeito desse assunto é para poder repercutir em termos de Brasil e o pessoal ficar atento, né, de que tem um segmento que está sofrendo. Nesse momento, né, para estancar talvez essa situação, a gente poderia falar em subsídio federal? Até isso, por que não? Eu acho que há alguns anos atrás, tudo em cima de questão de tarifas e de subsídio, nós tínhamos alguns subsídios aqui, e eu sei que na Europa, né, existia um subsídio ao produtor de leite de $1.100 por vaca por ano. Por vaca por ano, só para produzir leite. Sim. Na Europa. Não sei se existe ainda hoje, mas 10 anos atrás existia isso. Quer dizer, para poder equilibrar o mercado, para poder ajustar as coisas, tudo é possível. E isso era $1.100 por vaca por ano, a fundo perdido. Então, nada de repor. Então, o produtor recebia isso para tocar a atividade dele. Para passar a crise. Para passar a crise. Tá certo, então. Agora, professor, uma outra coisa importante é a questão do cooperativismo. Como é que o senhor entende que se pode fortalecer o cooperativismo, a industrialização local, para que mais valor agregado permaneça aqui no norte de Minas? Pois é, isso aí é a questão do cooperativismo na pecuária leiteira e em outros segmentos é muito importante também, né? Eu não queria dizer isso não, mas a gente é o presidente de uma cooperativa, exato, a Cooperboc, cooperativa dos produtores rurais de Bocaiúva, que é uma cooperativa filiada à CCPR. CCPR, Cooperativa Central dos Produtores de Leite, produtores rurais de Minas Gerais. E essa CCPR era a detentora da Itambé, né, Laticínios Itambé. E a CCPR, há uns 5, 6 anos atrás, em função de suas condições, né, econômicas, talvez em função de algumas dificuldades, ela houve por bem vender o seu parque industrial, que era Itambé, para uma empresa francesa chamada Lactalis, ou Lactalis. Tanto que o leite que nós captamos na nossa região, que a CCPR e Cooperboc captam na região, vai todo ele para a Lactalis. Foi um compromisso que a CCPR fez com a Lactalis, de durante 10 anos entregar o leite para ela. Nos primeiros 5 anos, de forma exclusiva. Do 6º ano em diante, ela poderia já manipular algum leite dela que ela captasse. Então, o cooperativismo é um negócio muito importante também. Evidentemente que precisa ser feito com responsabilidade, pensando que é uma via de mão dupla, ela não pode ser num sentido só, porque senão a outra não se chega, né? Então, o cooperado precisa ajudar a cooperativa precisa ajudar o cooperado. Então, a ideia é essa, inclusive a ideia que a CCPR está procurando promover para os nossos cooperados aqui na nossa região. A Cooperativa Bocaiúva detém hoje em torno de 650 cooperados, dos quais 220 são fornecedores de leite, né? Então, eu estou na presidência há 3 anos, e a gente foi para a presidência da cooperativa por uma situação, um chamamento, e estamos procurando, junto à CCPR, temos bom trânsito na CCPR. A CCPR congrega 31 cooperativas no estado de Minas Gerais, são 31 filiadas a ela, e hoje ela tinha o parque industrial no leite, hoje ela tem um parque industrial na produção dos insumos para produzir o leite, que são as rações. Então é exatamente nisso que a CCPR está querendo fazer com que haja uma proposta de que os insumos
né, utilizados para a produção de leite fiquem mais baixos. E ela está com esse pensamento, ela está procurando ajustar de forma tal que ela esteja ajudando o produtor com os insumos o mais barato possível. Muito importante isso, né? Voltando a falar ainda, professor, sobre a questão da crise do leite, né? O leite ele é descrito como um produto social. Então, qual que é o impacto, né, da crise sobre o emprego, a renda e a segurança alimentar das famílias do campo e na cidade? Pois é, essa questão da questão social do leite, né? Muitas vezes a gente fala questão social, como é que é isso? Que história é essa? Né? Se você imaginar que nós devemos ter no norte de Minas em torno de 4 a 5 mil propriedades rurais, né, que envolvem com a pecuária leiteira, ali tem no mínimo mais 5 pessoas de envolvimento direto. Então vai para 20 mil empregos diretos. 20 mil empregos diretos. Isso do cômputo geral. Vamos considerar o norte de Minas como um todo, né? Ainda há pouco tempo, nós conversando com alguns colegas, eu falei, mas oficialmente nós temos em torno de 500 mil litros de leite dia no norte de Minas. Aí no IBGE está se falando que é 850 mil. Então, as estatísticas mostram porque oficialmente nós temos um valor e às vezes o extraoficial não aparece, né, com a captação de uma cooperativa, um laticínio, outro laticínio, e é computado só o que é inspecionado pelo CIF e se encontra dessa forma. Mas a gente imaginando, né, a média de produção de leite de cada propriedade, a média dessas propriedades, pela produção que tem na região, né, a gente deve ter de forma direta em torno disso. Ainda tem aquelas indústrias que trabalham com queijo, que é a transformação do leite em produtos, né, lácteos, os laticínios, o queijo, o iogurte. Nós temos um laticínio na região de São Francisco, por exemplo, e, na minha opinião, produz um produto de altíssima qualidade, que é o leite, o queijo saboroso, sabe? Muito, muito bom. Então, e assim são outros, a região de Porteirinha também, de Mato Verde, Porteirinha, até Monte Azul, nós temos ali uma bacia leiteira que exporta bastante queijo para outros mercados, mercado de São Paulo, e tudo leite com produto artesanal, sabe? E com alta qualidade. Muito bem, né? Professor, para a gente encerrar nossa entrevista, de que forma que a sociedade civil, os consumidores, a imprensa pode participar do movimento SOS Leite, fortalecendo aí essa mobilização nacional pela valorização do produtor? Talvez seja em função dessa conversa, né, nossa, para esclarecimento. Porque para esclarecimento da nossa comunidade, da nossa sociedade, qual que é a forma, né, de se produzir leite, tem algumas dificuldades. Eu, volta e meia, fico um pouco preocupado, que eu acho, né, que a nossa comunidade, nossa sociedade acha que tudo que está nas propriedades rurais é benefício sagrado que vem do céu, sabe? Então não é bem assim. É bem verdade que nós temos uma ajuda, né, uma ajuda divina muito grande, né? Mas nós temos que mudar as coisas, o produtor precisa trabalhar para ele entrar num processo de produção e produtividade, fundamentalmente, né? Então o que a gente quer é que a sociedade compreenda que o produtor rural é aquele elemento que põe o nosso combustível na nossa mesa, pô. E não sacrifique ele, não tenha nele um inimigo. Verdade. Que tem determinados momentos aí que a gente percebe que o povo, a comunidade, está contra o produtor rural. Então é isso que a gente não quer e a gente acha que, né, a comunidade, a sociedade precisa entender que o produtor rural tem suas dificuldades, muitas dificuldades, e que ele foi uma opção dele, como todas as outras opções de mercado, indústria, comércio, o que for, né, para a produção. E a produção não é fácil, não.
entendeu? Tanto o gado de leite, quanto de corte, quanto a agricultura, tanto para pequenos, médios, grandes, sempre é muito oneroso. Sempre é muito oneroso e muito difícil de se conseguir uma rentabilidade, né, a contento. Entendeu? Eu acho que seria fundamental, né, que a nossa comunidade enxergasse, a nossa sociedade enxergasse o produtor rural não como um vilão, de forma alguma, muito mais pelo contrário, como aquilo que está junto a ela para beneficiá-la. Tá certo. Professor Otaviano Pires, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, pela sua excelente contribuição e nos esclarecer muito acerca dessa situação, não só da crise, mas do importante papel que o produtor de leite exerce na nossa região. Muito obrigado. Eu que agradeço muito mesmo, é sempre muito importante isso. Tá certo. O programa Câmara em Foco fica por aqui, a gente se encontra na próxima semana com um novo convidado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, até lá.